Olá, amigos do Empirecast. Estamos aqui novamente, felizes. Muito bom estar com os amigos Cleiton Magalhães, Diego Henrique Gama. Isso. E hoje nós estamos aqui com um mestre, um cara que a gente gosta pra caramba dele, William Rosenberg. O William tá numa semana feliz porque o Vasco, depois de 150 anos, ganhou uma partida do Flamengo. E ele... Tem plateia. Entendeu? Rapaz, eu acho que eu tô mais feliz com as derrotas do Flamengo, né? mais satisfação é isso, porque tá uma paz a internet, tá uma paz as redes sociais. Tirando essa firula do Ilha de Vasco, tem o novo cara das câmeras aqui, o mago das câmeras. É o Gabi. É o Gabi. Vou marcar ele aqui pra vocês seguirem Hoje ele. tem gol do Gabi, né? Esse Gabi Qual é seu tá time, Gabi? fazendo... Qual é seu uma- time? Ah, moleque! Valeu. Mas olha, rapaz, que tristeza esse Flamengo, né, rapaz? Vamos falar do William? Acho que Não. o William só dá alegria. Não, o pior é que aquele jogo lá que disputou nos pênaltis, né, o cara empata, faltando 1 minuto pra acabar, você fica 30 minutos vendo a prorrogação, aí no fim perde nos pênaltis. Rapaz, vou falar um negócio pra você. E o juiz não termina o jogo até que o Flamengo faz o gol, né? Não, William, olha, eu sou o seu fã, você sabe, sou o seu amigo, enfim. Mas vamos falar de futebol, Vamos falar das nossa coisas regra boas, aqui, né? poxa. Vamos falar das coisas boas. Assim, o único defeito que eu conheceu é ser vascaíno. Então, Rapaz, o William pra mim é um mestre, entendeu? O William é o único cara que eu conheço até hoje que conseguiu fazer um investimento imobiliário para que ele pudesse passar a lua de mel dele em Paris sem gastar um centavo. Então esse cara, pra mim, ele Com 5 mil reais. com 5 mil reais. 5 mil reais. Eu fui Então, pra Paris, William, eu acho que uns 11 dias em Paris com 5 mil reais. Começa contando essa história aí, porque é o seguinte, o Empirecast, qual que é o objetivo do Empirecast? É falar do mercado imobiliário. É falar do quanto que esse mercado ele rentabiliza a gente, se a gente tem um pouco de visão do como ele pode ajudar com que nós cresçamos aí as nossas divisas, os nossos recursos. Se a gente entender isso, a gente vai longe. E essa história do William ela é emblemática, né, William? Porque teve um lançamento. Conta essa história pra gente. Começa com ela aí, depois a gente vai ampliando os assuntos aí. Bom, isso em 2008, né? Eu já tava noivo já ia casar. Até o Diego já tinha me vendido um apartamento já. A gente trabalhava junto, ele já tinha me vendido um apartamento. Era o apartamento que eu achava que eu ia morar. Casou com a Santa Marcela, né? Graças a Deus. Um abraço, Marcela. E apareceu uma oportunidade, um grande lançamento, uma construtora lá em Águas Claras. E eles fizeram uma campanha no lançamento, quem ganhasse ganhava um voucher. Né? Quem comprava, né? Quem comprasse no lançamento ganhava um voucher de 5 mil reais. Naquela época, né, em 2008, vamos botar aí que hoje isso aí valeria 20 mil reais. Uns 20, né? E era praticamente, se você colocasse ali o que você dava de sinal para um apartamento naquele porte, 181 metros, né? Hoje, colocando a preço de hoje, o valor do sinal, se você colocasse praticamente, era o valor do benefício que você estava tendo, né, Diego? Sim. William, uma pergunta. Por quanto você pagou? Quanto foi que você pagou na tabela naquele apartamento, a época? 581 mil reais. Quanto ontem eu estava cotando o valor de um apartamento lá? A média ela vai de 1.400 a 1.600.000 cada unidade. Triplicou o valor, mesmo. né? Isso mesmo. E aí, William, o que aconteceu? E aí, assim, o preço era o preço da tabela, era o preço do lançamento. O benefício ali era você comprar seu primeiro e quem comprasse, vamos dizer assim, se antecipasse ali, você tinha o privilégio de escolher a sua melhor unidade, você escolher ali a sua posição e ainda ganhava passagem. Esse benefício aí. Então, eu falei assim, nossa, isso é uma oportunidade. Eu já tinha um apartamento, já estava programado para mudar para outro e ainda tinha essa oportunidade ainda de viajar. Eu falei, minha lua de mel tá resolvida. Entra no radar aqui, no caso, essa questão do marketing imobiliário promovendo assim, poxa, quantas pessoas
fecharam o negócio por conta da E tão foram sonhada viagem impactadas para Paris. pela promoção, né? Não, e a gente trabalhou muito isso porque na época lá, né, a gente trabalhava junto, nós 4, e sempre que apareciam essas promoções, né, das construtoras que eles lançavam, alguém de nós comprava. A gente, ou vários da própria imobiliária comprava essa ideia e falava pro cliente. Comprava o produto. Comprava o produto, porque comprava o produto porque acreditava no produto. Diego falou isso aqui. E comprava também porque era uma oportunidade de que você tinha um benefício. Então, aquilo que eu estava te falando. Se você colocar aí um apartamento desse hoje, fosse 180 metros em Águas Claras hoje, no preço que está um metro quadrado hoje, era um apartamento na faixa de quase 2 milhões. Se você botar aí uma tabela de hoje aí de sinal aí, e se você Agora, tirar essa porcentagem aí do benefício que eles te pagam aí, que era o bônus de 20 mil reais a preço de hoje, você poder viajar, então seu sinal era mínimo. Sim. Além de tudo, ainda você tinha um upgrade ainda na virada na tabela que você já ganhava dinheiro. E detalhe, aí que eu ia te perguntar. Eu acho que sua memória é boa para isso aí. Você lembra por quanto você ganhou na venda do Ágil lá? Que lá na frente você comprou com esse objetivo, né? Eu vendi quando ficou pronto. Quando ficou pronto, né? Eu então vendi, você segurou a onda, você esperou? Eu naquela época lá eu fazia muito isso, né? Uhum. Então, assim, eu desde quando eu cheguei em Águas Claras, a gente foi para lá em 2004. Chegamos em Águas Claras no início de 2004. Então sempre a gente chegou naquela época das cooperativas ainda, quebrando as barreiras ali, que a gente pegou a primeira construtora ali que já era consolidada na cidade e tinha, vamos dizer assim, já uma credibilidade para a CNT. A CNT. Sim. E a gente assumiu ali os lançamentos deles ali, já tinha prédio pronto e tal. Então ali eu já comecei a vivenciar aquilo ali. O que era ali um ágil, o que era ali um prédio em andamento, o que ele ia valorizar, o que não ia. Então eu comecei a fazer isso muito cedo. Eu vou explorar os segredos da sua mente agora, porque eu vou fazer você expor suas técnicas. O que faz você comprar um imóvel em Águas Claras ou em Brasília hoje? Quais são as características que fala assim, eu vou comprar por isso e por isso? Mas calma aí. Vamos ver se ele lembra quanto que foi a rentabilidade que ele teve. Voltando Você aí sabe por quê? Ele estava escondendo, cara. Porque isso faz parte da gente aqui. A gente gosta de fazer essas perguntas e ter esses resultados. Para mostrar o que é o mercado. Próspero, né? Que é próspero. A vida. Exatamente. Eu comprei esse apartamento em 2008 e vendi ele em 2011. Acho que 2011 para 2012. Ele já estava pronto, eu já tinha recebido ele. Eu sei, assim, Éder, que do valor que eu investi e da rentabilidade que eu tive, eu acho que deu quase 50% do valor investido. Sim. O valor investido. Eu não paguei, eu não quitei o apartamento, né? Eu não quitei o apartamento. Então do valor que eu tinha investido, desembolsado até aquela data, né? Vamos botar aí do que eu tinha desembolsado, o retorno foi quase 50% em cima daquele valor que retornou para mim. E antes de a gente entrar nessa pergunta do Cleiton, que ela é importantíssima, eu queria só fechar esse assunto, porque no domingo um cliente me perguntou isso. Ele chegou para mim assim e falou, vem cá, essa questão de revenda é vantajosa? Eu falei, tem gente que faz disso um negócio. Um estilo de vida. Um estilo de investimento. Sim. Né? De saber comprar e de saber a hora certa de vender. E aí engata na sua pergunta. É porque você precisa ter alguns conceitos bem feitos aí na mente, né? É estratégia. Quando você vendeu o Matisse Antares, que quem construiu foi a Antares dos meninos, do Ricardo Mori, do Fernando Mori. Você tirou 50%. Quando você fala que tirou 50% do valor que você investiu, a gente está esquecendo de... Você subtraiu daí toda a correção de INCC até aquele momento. Isso quer dizer, foi um ganho expressivo. Sim. Não, e um ganho real, né, Cleiton? Um ganho que eu estava vendo ali, um patrimônio crescer dia a dia, que eu estava acompanhando ali, vendo a cidade crescer, vendo a procura dos clientes. Rejeitei várias propostas, deixei o prédio ficar pronto,
o prédio ser entregue com aquele enxoval todo bonito ali, academia, parte de lazer toda pronta. Na época ele não tinha nenhum prédio com aquela metragem Águas Claras, naquele porte, naquela época, então era uma demanda reprimida. Com aquele conceito arquitetônico, né? Com aquele conceito, 2 apartamentos por andar, tal, 180 metros. Vazado. Então, assim, foi um prédio que chamou muita atenção. E tinha muita demanda, tinha muita gente morando em Águas Claras que estava buscando fazer um upgrade. Então, assim, eu esperei a hora certa e vendi na hora certa. Então, eu tive, vamos dizer assim, essa paciência de saber explorar esse momento. Então, assim, quando você me falou assim, o que vale a pena você fazer, observar quando você vai comprar um apartamento e que você quer ganhar dinheiro? Eu falo para o seguinte, eu falo assim, ó, tudo que eu vou comprar, eu penso que se eu estivesse comprando para mim. Mas para mim, se der errado, vai ficar para mim. Eu não vou comprar uma coisa só pensando no dinheiro. Eu vou comprar uma coisa olhando as qualidades no conceito. Então, eu vou ver a localização, eu vou ver a posição, eu vou ver o acabamento, eu vou ver a estrutura da construtora, o que ela está me propondo naquele projeto, o que ele tem em volta naquele conjunto ali, naquela quadra. Então, você começa a analisar tudo isso, porque se der errado, se for o caso, você vai falar, cara, eu tenho um patrimônio. Sim. Eu assumo o BO. Mas, assim, é muito difícil dar errado, porque se você tomou todas essas etapas, se você fez todos esses caminhos certos, não tem como dar errado. Se comprou bem, se organizou bem o fluxo, né? Se a tem construtora um é séria, se tem apoio técnico. Agora, eu vou... esse programa também serve para prestar homenagens, né? Eu acho que todos nós aqui, em alguma medida, somos gratos a você, William, porque você era um grande técnico naquele time, né? Eu tinha lá a coordenação comercial e você era a inteligência daquele time naquele momento, falava pouco, fazia muito. E eu até vou cuidar para não me emocionar, porque eu sou seu fã mesmo, não nego. E sou muito grato a você. Eu sou grato ao Cleiton, ao Éder, mas especialmente a você, porque primeiro eu sempre tive um pé no mercado de revenda, né? Eu sempre gostei, apesar de ter ido para aquele momento para o lançamento, mercado primário, mas eu sempre estava de olho lá na sua carteira e que a época o William cuidava da revenda e da parte financeira, né? Eu acho que a oportunidade aqui é de que mais pessoas conheçam esse ser humano maravilhoso que é o William. Que realmente, assim, se alguém sentar e conversar com ele ali meia hora, vai aprender muita coisa. E eu tive esse privilégio de me espelhar muito no que o William fazia e faz até hoje, né? Então, por exemplo, eu tive o privilégio de vender um apartamento para ele. Então, eu estava falando aqui que isso me provou que todo mundo é cliente. Inclusive, um dos sócios da imobiliária para falar assim, ó, você é meu cliente e eu vendi. Então, eu consegui a façanha de vender para o meu chefe, vamos falar assim. Muito bom. Assim, e já que a gente está lembrando daquela época lá, não sei se vocês se recordam, que a gente tinha feito um desafio para pegar uma construtora lá, que era vender 15 apartamentos em 30 dias, né? E ela não vendia apartamento lá não sei quantos meses, né? Só que a gente vendeu 14, né? Vocês lembram disso, né? Isso. A gente estava quase perdendo a aposta. A meta estava... Aí todo mundo cacifou, cada um comprou a sua cota uma lá. Cotinha. Uma cota, e depois todo mundo ganhou dinheiro com a venda. E fazendo esse parênteses aí, uma das coisas que eu aprendi com o William foi isso. O William me estimulou a comprar meu primeiro imóvel. E assim, eu aprendi com ele. Comprei o Sofisticato, ou seja, o William me ajudou, porque tirou a parte da imobiliária. Ou seja, nós compramos um Wave à época, né? Sinal de nada. E ali ficou incutido no meu coração de que mais do que vender, eu precisava comprar. Deixa eu te fazer uma pergunta agora em cima disso que você falou aí, que eu achei interessantíssimo. Você rompeu aí o quê? Você rompeu o medo
que se rompeu quando você resolveu comprar? Você tinha medo? Você achava que não dava conta? Na verdade, Cleiton, achava que não era para você? Eu até quero que o William depois fale como que ele veio para o mercado imobiliário. O William é administrador e tal, e falou, como é que você caiu nessa situação do mercado imobiliário? Como é que nasceu o mercado imobiliário na sua vida? Porque, salvo engano, não tem na família, né? Não, você foi o primeiro. Não. Mas o que o William me fez foi falar assim, ó, eu já fiz, deu certo, pode ir que vai dar certo, entendeu? E o William, assim, as pessoas falar de um bastidor e por que eu sou muito grato. O exemplo. Ele nos dava um exemplo real, falava pouco e fazia muito. Você olha para a pessoa e vê, olha, então o William sempre estava comprando e olhando com solidez e falou, vai dar certo, e deu certo. Mas mais do que tudo, ele deu incentivo, porque ele simplesmente tirou a comissão da imobiliária, por exemplo. Isso para mim fez uma diferença gigante. Quando eu comecei, Cleiton, eu não tinha nada. Então, assim, você vinha do -1. Como é que alguém que não tem nada vai comprar um apartamento? Ou seja, então é uma aposta muito grande. E se você não tem alguém que olha aqui e fala, não, vai dar certo e te ancora, você não vai, você não tem coragem, você paralisa. Porque em determinado segmento da vida você não avança. Então eu sou grato, por exemplo, em momentos que a gente tinha um monte de comissão a receber, nada no bolso, e o William, ele sabe, eu vou cuidar para não me emocionar mesmo, ele antecipou a comissão. Ninguém faz isso. Então eu sou fã, grato, falei para ele, tudo que ele fizer eu tô do lado, porque primeiro ele é sério, competente, honesto e é parceiro. Então, aquele nosso time transformou vidas e transformou a minha, William. Sim, com certeza. Aquele momento que a gente viveu lá foi um momento assim transformador, acho que na vida de todo mundo. Todo mundo. Todo mundo que passou lá, vocês, o Éder, o Cleiton e outros corretores assim, até mais experientes, vieram de outras empresas também, na parte de lançamento, quando a gente estruturou lá o mercado de lançamento, e que, vamos dizer assim, eu sou muito grato a vocês também, que vocês acreditaram, igual eu acreditei quando eu fui para Águas Claras, que não tinha nada, vocês acreditaram também numa empresa que estava começando. Foi você que me ligou? Não? Como é que foi esse negócio? Não, a gente começou a conversar, acho que quem ligou para você foi o Guto. Foi o Guto. Mas parece que eu atendi você e uns amigos seus na Via. Mas... Foi. Se eu não me engano. Acho que foi um Via Terrazo. Acho que foi um Via Terrazo. Acho que foi eu. Acho que foi você. E foi sobre o Via Terrazo, não foi? A gente até levou uma bola nas costas nesse. Não, mas a gente conseguiu recuperar. Você lembra que a gente recuperou, né? Deu um assunto, o cara virou amigo. O cara virou meu amigo. Foi um negócio desse aí. Mas, mas eu acho que foi isso aí mesmo. Você viu o atendimento, não foi? Você viu o atendimento? Eu acho que foi sobre esse atendimento aí mesmo. Então, Diego, voltando a esse assunto seu aí, eu sempre estava atento ao que estava acontecendo na cidade. Na época, Águas Claras era a bola da vez. Então, não era só o que a gente vendia. Eu fui lá na Via e fui olhar o Via Terrazo. Show. Eu fui lá visitar o stand, que, aliás, era um já baita conheci de um projeto, o Cleito ali de vista ali de Taguatinga e tal, e fui lá e fui conhecer o projeto. Então, assim, a gente sempre estava olhando, e essa parte de te encorajar, de falar assim que vai dar certo, é porque eu falava, cara, eu queria as pessoas e quero as pessoas do meu lado ali, eu quero prosperando. Todo pessoas mundo bem, boas, né? cara. As pessoas boas que acreditam, estão comigo lá, acreditam no meu trabalho, acreditam ali na empresa que a gente está trabalhando. Tá todo mundo ali correndo atrás da mesma coisa, todo mundo querendo bater a mesma meta. Tá todo mundo no mesmo caminho. Poxa, por que a gente não pode ajudar uma pessoa, dar uma força aqui, dar uma coisa... Porque, se você trabalhar assim, feliz naquela empresa ali, é uma forma de reconhecimento. Às vezes eu não posso te dar o dinheiro daquela comissão para você. Mas, não custa nada eu tirar daquilo ali, que vai entrar na minha meta, a construtora vai ficar feliz, vai me recompensar de outra forma, e você vai ficar feliz. É uma forma de você ali, sua vida ali vai andar dali para frente. Então a gente fez isso, muitas vezes. E eu sou grato, eternamente. E a gente tem muita história disso aí que a pessoa começou e fez, começou o pé de meia deles. E é muito bacana isso, né? Outro dia, tava lá na Brasal, aí chega o André Stein para assumir a gerência de marketing, aí foi apresentado, todo mundo se apresentando, falou, não, o Éder vendeu um Mondrian para mim. Quando eu tava lá na Alicerce, né? E ele já é amigo de longa data. Então, assim, rapaz, é muito bacana isso. A gente encontra as pessoas por aí. A gente encontra e vê. E assim, eu acho, sabe, William,
Você falou um negócio aqui que eu achei muito bacana. Você falou, eu compro como se fosse para mim. Por quê? Porque na hora da gente transferir isso, a gente está abençoando aquela outra pessoa. Sim. Nós somos mecanismos de bênçãos, né? Sim. Porque a gente fala, olha, foi bom para mim até aqui, teve rentabilidade, teve tudo isso, mas vai ser bom também para você que está chegando aqui agora. Porque, olha, eu lembro que quando eu comprei o Via Clube, você sempre tem uma sensação, às vezes, de estar sendo passado para trás. Porque quando eu comprei, e eu comprei por R$205 mil. Eu lembro disso. Via Clube Residência, 96 metros, ali em Águas Claras. 205 mil. A pessoa que tinha me vendendo na seção de direito estava 140. Aí vem aquela coisinha do mal na sua cabeça. Olha, ele está ganhando 60 mil nas minhas costas. Só que, na hora da revenda, foi 405. Sim. Você entende? Então, assim, tem gente que fica achando assim, o mercado estagnou, o mercado parou. O William ganhou dinheiro porque foi naquela época. Naquela época todo mundo estava ganhando dinheiro. E as pessoas não entendem que a coisa ela é dinâmica e que você está transferindo bênçãos. E eu tenho certeza que o camarada que comprou lá o nosso apartamento, que é até um cantor lá, o Pedro Paulo, que eu gosto dele pra caramba, ele também hoje está feliz porque ele comprou algo naquele valor que hoje dobrou. Éder, e aí só para Né? mim, Com certeza. tudo que eu acredito e assim, o que eu gosto, falando aqui, nosso convidado é o William, é que a gente está cheio de gente na teoria, né? A teoria cabe tudo. Eu aprendi com pessoas que faziam na prática. E eu aprendi uma coisa, que é assim, duas coisas que jamais teremos sozinho: dinheiro e poder. Qualquer pessoa que pretender ter dinheiro sozinho ou poder sozinho nunca vai ter. E o corretor de imóveis, o empreendedor, ele precisa ter isso incutido na sua mente, que ele precisa socializar poder e dinheiro para que todos tenham. Não adianta você ter dinheiro, você todo o dinheiro do mundo sozinho. Você não vai ter para quem vender, por exemplo. Então, na prática, o William fazia para ele, já tinha experiência, e ele socializou essa experiência e contagiou. E uma coisa que eu acredito hoje, já falei várias vezes aqui, é: o profissional se torna um profissional melhor se ele vive a experiência. Então, se ele empreendeu, se deu certo, tanto que na época a gente fazia lá o pré-lançamento, falou, não, é tão bom que eu comprei. Sim. Sim. É tão bom que tá aí, a reserva número 1 é a minha. E sem teorizar, na prática você fez isso, William. Falou assim, gente, compra porque vocês serão melhores vendedores. Vou dar um exemplo de um grande amigo nosso daquela época também, o Itamar Taveira. Ele vendeu tanto Antares Clube, mas tanto também, né? porque ele comprou o produto. E é comprar literalmente. Então o William, ele era o melhor corretor em Águas Claras e depois, enfim, empreendedor e empresário, porque ele comprou Águas Claras. Ele comprou conceitualmente. Agora é o seguinte, ficou uma pergunta no ar que você fez, que a gente não pode esquecer, como é que foi a trajetória do William? Como que o William chegou a isso? Isso aí. Porque o William falou que ele veio da área de administração. Então conta essa história pra gente, para depois a gente ir pro ramo para a área de construção, que também eu acho que é um caminho muito bacana pra gente explorar. Tô doido pra chegar nesse momento. Cara, eu nunca imaginei na minha vida em ser corretor de imóveis, cara. A minha história com a corretagem foi totalmente por acaso. Eu, quando terminei o 2º grau, eu fui procurar emprego. Queria trabalhar, meus amigos trabalhavam em lojas e empresas, e eu queria arrumar emprego. Mas, desde novo, de muito novo, eu sempre quis arrumar alguma coisa para me vender. Eu sempre fui inquieto. A primeira coisa que eu procurei para me vender foi fazer din-din e vender. Eu fazia e vendia meu din-din na rua, meus amigos ali, e queria ganhar meu dinheiro. Aí depois foi aparecendo outras coisas, tênis e outras coisas aí no meio do caminho aí que a gente foi vendendo. Só que aí quando eu terminei o 2º grau, você tem aquela fase lá do alistamento militar, naquela época ela era perigoso, né? O povo pegava mesmo lá, se você vacilasse, você engajava mesmo no exército, na marinha, embora, você tinha que ficar, você tinha que esperar. Pensou um general dessa altura? Ninguém... O povo falava que já ia direto, era pra PE, lá, pra lavar os cavalos. Então, eu falava assim, poxa, eu não vou conseguir arrumar nada que eu precisava ter essa dispensa. Aí, não tinha entrado na faculdade ainda. Eu falei assim, agora eu tô lascado, né? Tem que arrumar alguma coisa para fazer.
E aí comecei a fazer alguns bicos, trabalhando com alguns amigos ali, ganhando um dinheiro, e comecei a namorar. E como o namoro começou a engatar, ficou sério, e aí o pai dessa minha namorada foi e falou pra mim, esse menino aí precisa trabalhar, cara. Esse negócio que ele faz aí, namorar, tá bom, mas ele precisa arrumar um emprego sério. E ele tinha um escritório, né, e era ele e o filho dele, e era só os dois, um escritório pequenininho, uma portinha, mas eles eram muito bem relacionados. E eu já conhecia o filho dele, né, que é o Guto, né, O Guto. que é o nosso amigão aí, nosso parceiro. Nosso mestre. Gente né? boa Aí eu falei, demais. pô, já conhecia ele antes, que ele é muito amigo de um primo meu. E eu falei, vai ficar mais fácil. E eu fui, mas fui assim, meio que pra Pra agradar, pra falar assim, não... ó, Deixar vou namorando, né? não vou mostrar que eu não sou vagabundo, né? Pelo menos eu vou lá pra... Diz que o cara, só Pra não, ir, né? diz que o cara só não vê se ele for medroso ou preguiçoso. Preguiçoso você não era. Falei, né? não era. Que eu saía de casa em a pé, não tinha carro, não tinha nada, eu ia a pé trabalhar, andava um pedacinho. Chegava lá e fazia minhas captações, pegava um Correio Brasiliense, marcava, ia a pé, não tinha nem carteira, tinha acabado de tirar a carteira, não tinha nem carro, não tinha Não. nada. Ó, você que vive fazendo anúncio hoje no Instagram, entenda, já existiu um Correio Brasiliense, já existiu Classificados, Sim. e a gente já tinha que decidir se fazia 4, 3 ou 2 linhas. E era caro. E era caro. E era caro. Cara, Ó, e era caro. Trabalhava a inteligência você do cliente. E você perdia uma tarde inteira na fila ainda, que era o pior ainda. E aí, A gente descobria quais eram os Correios mais assim, ó. Correio Brasiliense mais tem uma perto. coisa poética disso, né? O Correio de Taguatinga aqui era um lugar meio escondido ali no centro de Taguatinga. E as pessoas, assim, todos só iam anunciar no correio presencialmente, corretor de imóveis, vendedor de carro e as moças que... E assim, a gente passava por cada situação pitoresca ali na cuidado fila. que você vai falar. Não, sim. Tem fiscal aqui hoje. Não, independente disso, mas é porque era uma realidade. Você chegava lá... Aí a pessoa, Era uma quando troca de você via experiências alguém, e o network. quando você via alguém interessante, que né? pegava o papelzinho e não falava o anúncio, só passava para atendente, você já sabia que o anúncio era de produtos não apropriados ali, né? Mas tem essa poética da história. E aí eu fui pra lá, né? Assim, comecei lá meio que assim, observando, aprendendo, eles me passando as coisas, e aí eu fui pegando aquilo ali. Aí eu falei assim, cara, esse negócio é legal, cara. Fui estudando, fui vendo como é que era esse mercado. Eu falei assim, eu acho que... E quando pega a primeira comissão, aquela bolada de dinheiro, né, cara? Então, William, cara, me conta como é que foi. e William. aí, isso que, vamos dizer assim, que parece que as coisas, quando é para acontecer, né, Éder? Porque eu lembro como se fosse hoje, cara. Um salário que eu estava pleiteando, olhando numa grande empresa aí, que na época eu queria trabalhar, era R$400. O salário mínimo naquela época eu acho que era na faixa de R$290. E nessa empresa eles pagavam R$400 lá por mês. E eu era doido para trabalhar lá, que eu tinha uns amigos meus que trabalhavam lá nessa empresa. E eu falei assim, cara, eu vou conseguir uma vaga lá. Aí eu fui trabalhar. E tô lá. Porra, mas não tinha creche, né, cara? Como é que eu ia fazer, né? Como é que eu ia fazer? Aí eu falei assim, poxa. Aí eu falei, caramba, bicho, eu tenho que correr atrás. Aí falei assim, eu vou me engajar nesse negócio. Na época era o CETEB, né? Aí fui atrás, fui correr. O olho brilhou, eu fui atrás de me credenciar, porque naquela época lá o pessoal batia muito em cima disso. E eu era muito novo. Então, assim, eu tinha 18, 19 anos. Então, a pessoa... É complicado hoje você chegar assim na casa de uma pessoa, falar de um imóvel muito novo, muito cru, e sem ter uma... Né? Você falar assim, e aí, o que você tem para me apresentar? Falei, cara, pelo menos o crédito eu tinha que ter. Aí eu fui atrás, né? Tirei minha carteira, fui atrás ali de me credenciar, tudo certinho, e voltei para trabalhar.
Aí eu falei, não, agora eu posso trabalhar direitinho. Agora tá direito o negócio. Agora tá direito o negócio. Esse negócio de pular a janela não tá ruim, né? Não, aí esse negócio não dá certo. Eu pulei. Eu já pulei. contei aqui, Eu né? Eu já pulei contei também. aqui, né? Bom, Eu pulei. Eu não nego, não, eu pulei. O Diego vai retroagir a lei aí. vai Vai prender todo mundo. Então, gente, aí eu fui e comecei a trabalhar de fato, né? Cara, na segunda semana, eu trabalhando lá, focado, lá direitinho, já mais tranquilo, eu consegui vender uma casa, cara. Uma casa na QNA. Caraca, o setor Que de era o mansões de melhor Taguatinga. naquela época. Cara, Antes do setor de mansões era e quem? era assim, eu ganhei uma comissão. comissão equivalente, vamos dizer assim, hoje, se um salário naquela época eu queria R$400, eu lembro como se fosse hoje. Eu ganhei mais ou menos assim uns R$2.000. Olha só, 5 Caramba. salários. 5 salários, assim. Caramba. E era a minha parte, né? Porque a Foi. minha parte ali era a parte só da Corretor, venda. não do tinha corretor. captação, não tinha... Eu não era o captador, né? Era da empresa lá. Já tinha outra pessoa que tinha captado aquele imóvel. Aí eu falei, pô, com 2 semanas eu fiz isso. Aí eu comecei a pegar gosto. Aí já era, né? eu fui embora. E aí eu tive muito apoio. Então, assim, eu tive esse apoio do Guto, do seu Carlos, do pai do Guto, e eles sempre me incentivavam, sempre me levavam junto com eles quando eles iam visitar algum cliente. E isso aí eu fui conhecendo. Escola. Eu fui conhecendo muito cliente deles, muito empresário, muita gente ali, vamos dizer assim, que fazia negócio. E aí isso daí foi, vamos dizer assim, isso foi me alimentando e foi abrindo muita porta para mim. Então, por isso assim, que esse ramo para mim, eu não imaginava ser. Aconteceu na minha vida. E foram acontecendo oportunidades que, vamos dizer, foram abrindo portas, cara, e eu estava preparado ali para, vamos dizer assim, para receber aquilo ali. Mas assim, William, na época, lá, escolher ser corretor era meio marginalizado, né? Hoje eu acho que dá uma mudada nisso daí, né? Demais, né, Éder? Naquela época lá, poxa, em frente à minha casa lá, tinha uma imobiliáriazinha pequenininha lá, e tinha uns corretores que eles ficavam no boteco do lado, e aí tinha a imobiliáriazinha, o telefone tocava, eles corriam lá, ficavam bebendo no boteco, corria... O boteco atendia o telefone, aí saía. Porra, aí eu via aquele negócio, eu falava assim, você até é doido, cara, esses caras aí, ó, você até é doido, os caras pé inchado aí. Esse lance de postura, né? Postura, profissionalismo, não tinha postura né? nenhuma. E assim, eu falava assim, não, esse negócio aí não dá certo pra mim, não. Eu não esqueço isso, cara. Eu tava de férias, encontrei uns brothers de infância lá do Espírito Santo. Aí encontrei a turma, todo mundo sentado lá na praia. Aí tinha um outro que tava caminhando na praia. Falei, rapaz, quanto tempo que eu não vejo aquele cara? Pois é, o que ele tá fazendo? Rapaz, o que todo mundo que não tem perspectiva faz. Virou corretor de imóveis. Caramba, bicho, pelo amor de Deus. Não, aí eu fiquei quieto, né? Aí daqui a pouco o cara, rapaz, o que você anda fazendo lá por Brasília? Falei, rapaz, rapaz, o cara ficou vermelho, não sabia onde enfiar a cara. Mas eu falei, cara, é o seguinte, se fizer direito, se fizer sério, e se você entender que você realiza sonhos, o negócio é maravilhoso. É maravilhoso. E você sabe, assim, eu já falo isso, é uma das missões que a gente tem lá no Conselho Federal e Regional é justamente consolidar a credibilidade do profissional, que hoje é desejo, né? Isso era uma coisa que me angustiava muito. Você sentava com corretores bem sucedidos, muito até ricos mesmo, e eles falavam, seu filho vai ser corretor? Não, Deus que me livre. O cara ficou rico naquilo e não queria que o filho fosse. E isso me angustiava. Tanto que eu falei, não, eu vou fazer algo para a profissão que me deu tudo. E hoje não. O fenômeno Ricardo Martins que a gente comentava, as crianças hoje... Laurinha? Tá ouvindo, né? Ela me dará muito orgulho se ela decidir ser corretora de imóveis. Eu não tenho problema nenhum com isso. As crianças hoje olham para o Ricardo Martins e querem ser corretor de imóveis. Claro que o mundo da corretagem não é esse glamour que passa no Instagram. Existe um mundo real, duro, pesado, mas que retribui cada suor derramado no chão, ele te retribui com resultado e prosperidade. E sempre foi assim, existem profissionais bons e profissionais ruins. Eu pego, por exemplo, a escola do seu Carlos, o pai do Guto. Quer pessoa melhor relacionada que o seu Carlos? Ele chegou a ter um jornal, né? Sim, então, sim. Quando você entende de gente, do ser humano e de comunicação, é impossível isso não dar certo. Pega o exemplo do William também. O William faz muito negócio ancorado na amizade.
Os seus primeiros clientes são seus amigos, sua rede de relacionamento. Se você é uma pessoa ruim, do ponto de vista de socializar, de não ser um bom amigo, dificilmente você vai ser um bom profissional. Então, um bom ser humano tende a ser um bom profissional. Diego, e isso aí na época que a gente estava montando a equipe lá, que a gente chegou a ter bastante gente trabalhando com a gente lá, tanto na parte do lançamento como de terceiro, isso aí, assim, muitos convites que a gente fez, né, tanto eu quanto o Guto, que a gente convidava as pessoas para irem trabalhar com a gente, foi muito porque a pessoa, primeira coisa, ela confiava na gente, cara. Que ela conhecia a gente. Ela, por alguma situação, ela tinha convivido com a gente ali, ela tinha passado algum tempo com a gente ali, e a gente transmitiu uma seriedade ali, transmitiu ali uma transparência para ela ali, que a empresa era séria, e o que a gente estava fazendo ali era uma coisa séria. Então a gente conseguiu bons corretores. A gente trouxe o Éder, trouxe o Cleito, trouxe aquela turma da Via lá que era campeã. E fora os amigos de infância, né? Não, e vários. Natan, Irã e etc. Sim, vários. E eu tenho vários aí que hoje são corretores aí que, assim, que eu sei que eu tirei de outras áreas aí, que hoje vivem da corretagem, e foi naquela época, assim, que abriu a cabeça para isso aí. Então, assim, hoje, você está falando essa questão aí que o mercado hoje mudou, com certeza. Hoje, ser corretor virou a primeira opção para muita gente aí. Sim. O que eu vejo muito hoje, porque virar corretor é fácil. Ser é difícil, né? Se manter como Se corretor. manter, você criar uma carreira, você criar ali um caminho, fazer uma caminhada, você continuar e ter, vamos dizer assim, um sucesso naquela carreira ali, é muito difícil, cara. Eu costumo falar isso em treinamentos aí, tal, com equipes, que eu falo assim, olha, difícil não é. Não é difícil ser corretor de imóveis. Eu acho que um juiz do Supremo é mais difícil tornar-se um juiz do Supremo Tribunal. É mais difícil se tornar um neurocirurgião. Né? Agora, é trabalhoso. Você tem que trabalhar muito. Agora, se você trabalhar muito, você tem o mesmo salário que essas pessoas. Sim. Ou mais, né? Ou mais. E você também se torna autoridade no que você está fazendo, como eles são autoridade naquilo que eles fazem. Porque esse público você acaba atendendo. Sim. Né? Então, assim... E outra coisa, Éder, que é uma coisa muito importante, você consegue dominar os seus horários. Você consegue ter... isso é o que eu mais gosto, cara. Você consegue ter uma qualidade de vida. Sim. Se você se organizar, você tem qualidade de vida. Você não deixa o tempo, você não deixa o seu trabalho, os seus compromissos ali te atropelar. Tem um amigo nosso aqui em comum, não sei se talvez não seja seu, mas nós três, que é o Átila. O Átila ele fala um negócio pra mim. Quando eu fico com muita raiva da profissão e penso em desistir, eu olho as outras e eu falo, não, a minha é maravilhosa. Agora, vamos lá. Agora, o Éder ia fazer uma pergunta, ele ia fazer uma pergunta para ti, e aí ele emendou numa outra coisa, mas, Éder, você ia falar com ele como é que ele fez essa migração, né? Isso aí. De vendedor para fornecedor. É verdade. Cara, isso aí assim... voltando essa parte aí de comprar os lançamentos aí, então assim, a gente começa a engajar no negócio, a gente começa a igual o Éder falou assim, estudar, começa a aprofundar naquilo que você faz, né? Então William, você consegue... Qual é o nome dessa consultora? WRL. WRL. Isso. Ok. Então assim, eu sempre visitei obra, eu sempre visitei canteiro de obra, eu gostava de levar os corretores para visitar a obra, o apartamento em construção. Éder. O Éder era o nosso Viciado engenheiro lá. Não, e mais do que isso, né, William? Você sempre ajudou e auxiliou a viabilizar empreendimentos. Não, sim. Que é uma coisa que vendendo terreno, negociando, isso justamente também faz diferença. Né? Total. E assim, eu sempre tive esse lado assim de dar uns palpites. De falar assim, ó, essa planta não ficou boa. Até na hora que eu ia comprar alguma coisa, eu olhava a planta e falava assim, ó, essa planta aí não gostei. Ó, esse apartamento aqui eu não gostei. Essa posição não é legal. Então eu sempre olhei dessa forma.
Quando a gente começa a olhar, entrar na casa de um cliente ou outro, você vai captar, vai vender a casa de um cliente, você entra, você vai olhar, você olha ali com aquele olho profissional, aquele olho clínico ali, e a casa está pronta, a casa não é sua, não foi você que construiu, a casa foi construída ali com outra concepção, para outra necessidade, então você não está ali para opinar. Você vai trabalhar e acabou. Mas você já tem que trabalhar aquilo na sua cabeça, já pensando os defeitos, o que o seu cliente vai te perguntar e o que você vai responder, e o que dá para ajustar, o que dá para consertar, o que dá para fazer uma pequena obra ali para melhorar. E isso daí sempre ficou na minha cabeça. Tem uma coisa que eu vejo em suas criações, que são suas obras, que eu acredito que são verdadeiras obras de arte. Parece que você tipo, fez uma junção de tudo que você viu e deu uma melhorada boa em tudo, né? Parece que você colocou funcionalidade naquilo que você constrói. Eu achei legal você falar aquele lance para mim. É uma casa funcional. Hoje o dia a dia está muito corrido. E as pessoas, elas não querem mais casa grande. Elas têm dificuldade de arrumar funcionário. Tem dificuldade de levar uma pessoa até a casa ali para cuidar da casa. Hoje tem que ser uma coisa mais prática. Então, assim, aquele sonho da casa grande hoje, a maioria das pessoas hoje não é mais aquilo. Tem que ser funcional. Tem que ser uma casa que atenda toda a família, mas de uma forma funcional, sem exageros. Então, assim, quando a gente vai projetar, tem a equipe lá de arquitetos lá que a gente sempre trabalha, toda hora eu estou mudando, eu já chego para eles com uma coisa mastigada. Sim. Eu já levo assim, eu falo assim, eu quero isso aqui. E aí, lógico, eles são os profissionais, eles têm ali o know-how deles ali, eu vou respeitar ali o que eles vão me devolver. Mas eu já dou um caminho para eles terem mais ou menos uma ideia, porque assim, eu não quero nem exagerado e também eu não quero também que falte alguma coisa. Foi isso que eu percebi. A gente tem visto aí muitas casas que elas têm uma arquitetura, um desenho bonito, mas os acabamentos, eles parece que ofusca tudo, assim, você fica muito gritante. E a sua casa é uma casa que tem uma decoração sóbria. Isso vem dessa experiência sua do mercado imobiliário de lançamento, dessa sua parte crítica, vamos dizer assim, tem que melhorar aqui, isso aqui está demais, isso está de menos? Leite, isso aí eu acho que é muito pessoal. Sim. Então assim, essa parte aí da decoração, assim, dos detalhes, isso aí eu acho que é do construtor. E eu que sou assim, tudo que eu faço eu gosto da sobriedade, eu gosto daquela coisa ali atemporal. Eu gosto daquilo que não vai enjoar. Eu gosto daquilo que vai servir para todo tipo de pessoa. Então, assim, eu não gosto de ousar muito em algumas coisas, porque não é todo mundo que vai gostar. Então, assim, às vezes eu gosto de fazer uma coisa diferente numa fachada, que aí uma hora que você vai deixar uma casa mais imponente, você vai deixar uma vamos dizer assim, a sua casa ele pode ser a mais bonita do condomínio, ela pode valorizar aquele condomínio, ela pode ser uma casa ali que vai virar vitrine. As pessoas vão entrar naquele condomínio, vão passar na porta da sua casa para mostrar a casa ali para os visitantes ali. Olha a casa que o cara fez ali. Né? William, então, isso aí, isso é igual você falou, uma obra de arte, vai ficar ali para sempre. Para sempre. E é o seu nome que vai. Sim. Também. E assim, eu penso que, e eu estou seguindo, eu sigo o exemplo dos bons. Como eu falei, aprendi aqui que é rumo e ritmo. Então, eu pedi conselho para você para também começar a ensaiar a construção. Você viu que eu te liguei, perguntei e comecei a minha primeira obra, que está quase finalizando. O que eu percebo é que a gente, de tanto ver, a gente tem uma capacidade crítica maior do que os outros. Então, essa virada de chave, pelo menos comigo, foi a seguinte: eu nunca vendi imóvel, exceto os que são meus, porque o corretor vende o serviço, ele vende a intermediação. Todo corretor tem consigo a natureza de empreender. Eu estou terminando um livro junto com um amigo, assim, auxiliando, que é A Natureza do Mercado Imobiliário, a Natureza de Empreender. O corretor é essencialmente um empreendedor. E se ele não colocar isso na cabeça dele, ele vai ser um empregado da profissão. Então, eu acho que também, já lá atrás, o desejo de comprar e vender ágil
é justamente falar assim, não, eu quero estar do outro lado do balcão também. Diego, isso aí que você está falando é justamente o que o Éder falou ali atrás, que é essa questão de você ser uma autoridade naquilo que você faz. Sim. Então, assim, quando eu compro um apartamento e vou vender um apartamento, então, assim, aquilo ali, para o meu cliente, ele já fala assim, pô, esse corretor vendeu, ele quer me passar porque ele só quer ganhar dinheiro. Não, mas eu vou sentar com ele e vou falar assim, não, eu comprei porque eu comprei no lançamento, eu escolhi ele, por causa da posição, por causa da localização, esse empreendimento tem isso, tem aquilo de diferencial e tal. Aí eu estou vendendo agora e eu comprei, realmente foi para ganhar dinheiro, foi com esse intuito. É que nossa função, eu penso, ó, o símbolo da nossa profissão é um colibri, que é um beija-flor. E eu sempre digo isso, o corretor é um agente da prosperidade. Tem o ditado aí de que o beija-flor, quando chega na casa de alguém, é um sinal auspicioso. Para mim, o corretor tem que ser essa figura. Você fala bonito, né, rapaz? Você chegou na casa e falou assim, poxa, aquele cara me faz ganhar dinheiro. Aquele cara me faz ganhar dinheiro, esse cara eu quero estar comigo. Então, o corretor de imóveis, ele é um colibri, porque ele sai pulverizando prosperidade. Diego, tem uma... Dentro dessa situação, falando em colibri, falando em natureza, o William construiu, ele tem um case agora interessante, um projeto que está no mercado agora, que é uma casa na Rua 4. Tem até um garoto propaganda, né? Tá, mas eu queria fazer uma observação. Teve um cliente que falou, William, que a sua área de lazer ela poderia ter uma piscina maior. Já o último cliente que nós levamos lá, ele falou o seguinte: eu gostei do tamanho da parte de grama que ele colocou, porque ela tem um tamanho ideal para que eu dou conta de cuidar. A piscina não é tão grande a ponto de me dar muito trabalho para poder manter. Ele usou praticamente o princípio da proporcionalidade, de paciência do morador em comprar aquela casa e ter condições psicológicas para arrumar. E ele te deu vários argumentos para os próximos se esse não comprar, né? Porque o cliente ajuda a gente a criar argumento pra caramba, né? O cliente é fantástico. É por isso que eu queria manter, William, a perspectiva da conversa dentro desse ponto, porque nós temos vários aspirantes a construtores no mercado hoje, que sejam corretores ou não, é um advogado, é um servidor público que quer fazer uma grana extra, né? Mas é interessante que essas pessoas conheçam os projetos iguais aos seus, mas como foi que você chegou a esse modelo hoje, nesse modelo? Quantas casas você, para chegar nessa casa? Então, Cleiton, o que eu falo para todo mundo, eu falo assim, eu sou corretor de imóveis, minha profissão é corretor de imóveis, eu estou construtor. Eu faço uma casa, cara, eu demoro um ano e meio para terminar uma casa. Eu não faço uma casa correndo. Então, assim, primeira coisa é você comprar um terreno. Você tem que ter o terreno para construir. Para mim comprar esse terreno, eu não compro em qualquer lugar. É um terreno que eu vou analisar, vou ver o condomínio, vou ver o local, vou ver se aquele, né, olha que eu já tentei vender para ele. E aí ele falou, não, esse aqui eu não quero, não. Então, eu vou ver a rua, vou ver acesso. Você tem que, vamos dizer, você tem que estudar ali o que na sua cabeça ali vai ser melhor para o seu cliente, né? Pensando nisso. Depois a gente vai fazer um estudo do solo. Você tem que fazer uma sondagem ali para saber qual tipo de solo que você vai encontrar ali. Depois você vai começar a fazer seu projeto arquitetônico e aí começa a estruturar, começa ali toda aquela etapa ali de construção, você começa vamos dizer assim, a praticar ela. Mas, como eu falo para todo mundo, assim, quando chega alguém lá na casa lá e eu tô na obra, eu tô ali, vou apresentar, eu falo assim, cara, eu faço casa para não me dar dor de cabeça, para não me dar pós-obra. Eu faço a casa como se fosse para mim. Eu faço a casa gastando o que tem que ser gasto, fazendo o que tem que ser feito, não economizando. Eu não economizo no material, eu não economizo na mão de obra, eu faço todo o processo que tem que ser feito, do início até o final. Então, assim, tudo que você for pensar hoje numa casa, que é um sonho de uma família, que é um bem ali que a pessoa ali vamos dizer assim, está colocando ali naquilo que você fez no seu negócio, para mim é um negócio, mas para a pessoa ali é a vida inteira. A gente tem a imagem dessa casa, dessa última casa aqui. A gente não tem aí, Gabi?
Vamos pra... E eu sou imagem? testemunha. Porque, É porque por assim, né? Talvez você que tá em casa, você que tá falando, poxa, vocês estão falando aí, mas que casa é essa? vamos ver a Que casa é Aí, essa? olha o garoto propaganda da Olha, casa. olha só que coisa linda aí. Você caprichou aí, viu, Gabi? Olha o garoto propaganda. Cara, olha a porta dessa casa. Olha a porta dessa Vamos casa. comentar cara. ao vivo aqui, ó, o React. A abertura da casa, que eu acho legal. Não, é fachada... pé direito dessa casa é impressionante. William, pra chegar numa altura dessa aí, isso é laje? O que é em cima aí? Não, é tudo laje. Essa casa ela tem 4,80 metros aí nesse pé direito aí, e esse conceito que eu estava falando com vocês é tudo integrado. Então, se você entra ali pela porta aquela porta tem 4,60 metros de altura, essa sala de televisão, você já tem um acesso ali. Eu costumo dizer, William, que a cozinha ela ressignificou, né? Ela passou a ser um ambiente gourmet dentro da sala de estar. Ela integrou com tudo. Integrou com tudo. Ela integrou com tudo. Então, assim, você vê que é uma casa bem arejada, uma casa bem ventilada. Porta pivotante aí. Isso. Ela... Qual a altura dessa porta aí? 4,60 metros por 1,40. Olha esse lavabo. Olha o lavabo, gente. Agora, William, vou fazer um parênteses aqui. Eu, por exemplo, conheço o mercado, onde essa casa fica na Vicente Pires. E assim, primeiro, suas casas são sempre melhores reconhecidas. Eu conheço vários construtores. Começa pela escolha do lote. Você não faz casa em lotinho pequeno, apertado. A maioria das salas na Vicente Pires hoje não tem iluminação natural. Eu acho um absurdo isso. A sua casa tem uma boca de sala, uma abertura de sala condizente com o padrão da casa, né? Porque às vezes tem gente que aposta na fachada só. Essa casa, por exemplo, eu posso confirmar, porque eu vi a viga baldrame, como foi tratado a impermeabilização da casa. Isso jamais vai dar aquela... Você está em casa aí, aquela bolinha, etc. É um nível de qualidade. O cliente não vê isso, mas quem constrói vê. E eu posso dizer, não é tudo igual. Essa casa tem investimento, né? Cara, então assim, Diego... Dá só uma olhada nesse banheiro aí. Olha, William... É muito dinheiro isso aí, cara. E você não tem medo disso inviabilizar, às vezes, o negócio? Então, Cleito, o que acontece? O que o Diego está falando aí é onde que eu penso. É minha cabeça que eu quero pensar fora da caixa. O mercado está muito cheio de coisa igual. Tem muita coisa igual. E assim, se eu for acompanhar o que os outros estão fazendo, eu tenho que fazer igual a eles? Não. Por quê? Eu tenho que fazer uma coisa melhor. Eu tenho que tratar para um cliente que busca uma coisa melhor. Então, assim, eu vou ter que construir sempre no padrão que os outros estão construindo. As outras casas que eu vendi também, que são no mesmo padrão dessa daí, para gente que vende apartamentos de alto padrão em Águas Claras e que viram isso nessas casas aí que eu faço. Que justamente falando assim, suas casas são diferenciadas. Ô, Gabi, dá uma pausada aí rapidinho só para eu falar uma coisa que eu ouvi do William, na outra casa que ele fez. Falou, cara, eu me coloco no lugar da pessoa, por isso que eu faço o armário, coloco a geladeira, coloco uma lava-louça, porque o cara já está apertado comprando o imóvel. Sim. Então eu vou pensar nele. Então assim, esse negócio, tanto para intermediar quanto para fornecer produto, eu, por exemplo, estou construindo a casa, eu fiz como se eu fosse morar na casa mesmo. E falei, não, eu quero investir o melhor nessa casa. Então eu coloco esquadrilha de alumínio, como você colocou. Isso na Vicente Pires não é comum. Eu coloco pedras de qualidade e eu vou entregar a casa com geladeira, aprendendo com você. Ela tem etiqueta. Ela tem etiqueta, né? Assim, eu vejo a casa do William como uma casa que tem etiqueta. Tem outro mestre do mercado que eu também... Pode continuar, solta aí, Gabi. Eu tenho por ele uma admiração muito grande, que é o Tarcísio Leite. Eu chamo ele de Dr. Tarcísio, lá da Via, né? O Dr. Tarcísio, ele fala um negócio legal. Ele fala assim, comprar batata na feira, descascar, fazer os cubinhos, fritar, depois salgar, é mais barato que chegar lá no McDonald's e comprar. Mas, você tem tempo para isso? Pois é. Justamente. Você tem talento para isso? Ele falou. Justamente. E quando você chega e alguém já pensou isso por você, igual a batata chega lá quentinha, no ponto certo, com sal, é por isso que se faz casas assim. Porque você chega assim e fala, olha, existe um camarada que trabalha muito, que é bem sucedido e que está procurando algo para colocar a coisa mais preciosa que ele tem, que é a família. Né? Então, quando ele chega com a família dele e encontra uma casa nessas condições, ele fala, opa,
Aqui agora eu estacionei. E isso, Éder, assim, o que eu gosto também de falar para os clientes também é porque tudo que eu falo, eu mostro. Então, assim, eu tenho os projetos, são de engenharia, né, são de escritórios de engenharia renomeados. Eu tenho... São registrados. São registrados no CREA. São empresas de referências no mercado de Brasília. Compra de material, só material de primeira, de marcas reconhecidas. Então, assim, tudo que eu falo para os clientes, eu consigo demonstrar. Prova, né? Eu falo para eles e falo, olha, e se você tiver algum problema, se você tiver alguma coisa, tem garantia, tem da onde você buscar. Eu não vou ali e compro um porcelanato de promoção que veio da China, que só for aquele lote ali, e eu boto na casa ali que foi o mais barato. E se quebrar, o cara não vai achar nunca mais. Então, assim, essa responsabilidade, pode ser que tem gente que faça dessa forma, mas eu não quero para mim, porque eu não vou dormir. Se eu fizer uma casa nesse padrão, vender para uma família, e eu souber que eu estou fazendo alguma coisa errada que vai dar problema, aquilo ali para mim aquilo vai me fazer mais mal, mesmo que o cara não descobriu, que não aconteceu ainda, do que eu tivesse comprado e descoberto aquilo ali. Então, assim, aquilo não entra na minha cabeça. Então, por isso que eu já faço as coisas certas desde o início. O fluxo de caixa que você utiliza um fluxo de caixa, claro, você tem um sistema de controle de caixa nisso. Assim como funcionou nas construtoras, você também tem um controle sério desse fluxo nas suas obras para que você não rompa ali. Como é que você faz esse controle? Cleito, uma coisa que eu só vendo a casa depois que ela está 100% pronta. Eu não vendo casa na planta, eu não aceito pegar projeto e terminar. Anunciar com renderizado. Fazem igual eu tenho um projeto aí que eu te mandei. Parabéns, que eu tô fazendo. Parabéns, cara. Eu não faço isso, porque justamente por causa dessa responsabilidade, a gente depende, primeira coisa, do tempo. Às vezes você está numa fase de pintura externa, o tempo não te ajuda, você não pode fazer a pintura externa da casa, está no acabamento. E se você está encomendado, a pessoa não entende, né? Porque acha que você tem que terminar a casa. Às vezes falta material, às vezes o seu profissional ali, naquela época, ali acontece ali um problema ali e o cara não consegue te atender. Então tem várias coisas ali que pode acontecer e aí eu vou botar uma família toda ali, num risco. E o humor do cliente no projeto, né? A quantidade de coisas que ele quer mudar durante o processo. E sem falar nisso, né? Não, e assim, ó, sem falar nisso, que isso é normal, né? Isso é normal. Ele tá fazendo a casa dele. É normal. E ele acha, e o cliente, assim, por falta de conhecimento, ele acha que é normal ele chegar aqui e falar, não, bota uma tomada aqui. Ele acha que aquilo é simples. Que está em obra mesmo. E assim, William, não é. Então, assim, isso aí começa a te dar o atraso. Inclusive, teve um prédio lá em Águas Claras, lá que a gente vendeu na época lá, que atrasou muito por causa disso. E foi uma das coisas, né? Que o cara quis personalizar. Tudo ele personalizava, né? Que quis personalizar todos os apartamentos. Customizar, na realidade. Customizar na época, ele dava liberdade ali para as famílias ali fazer a customização dos apartamentos. Aí o cara, rapidinho, vou voltar nesse assunto aí. Aí o cara chamava lá, o arquiteto chamava a esposa, né? Falava assim, Éder, vem aqui e vamos personalizar seu apartamento. Aí você falava assim, não posso não, vou mandar a Sandra aí. Aí a Sandra chegava lá com o arquiteto, escolhia toda a parte ali de acabamento ali e tudo. Depois você ia lá para acertar. Aí quando você chegava lá para acertar, o cara, você é doido? Não vou pagar isso aí não. Rasga isso aí e faz de novo. Então assim, a obra não anda, cara. Não flui. Não flui. Então isso acontece demais e atrasa. Então por isso que eu coloco do jeito que eu pensei, da forma que tá ali, a pessoa ela vai olhar da forma que tá. Para não ter esse tipo de atraso e esses contratempos, porque você começa a ter desgaste com o cliente. E eu vou falar de quem está começando a primeira casa para venda, né? Um desafio. E eu estou fazendo isso para assumir um lugar, para falar assim, agora deu certo, Cleito, vamos investir junto. Porque eu vou correr o risco primeiro para depois influenciar outras pessoas eventualmente a fazer isso. Vou continuar fazendo. O que eu coloquei na cabeça é que uma casa por ano, a meta, vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Mas eu penso que o cliente, o consumidor final, ele não tem noção do todo.
Então, você vender algo no projeto, o cara vai criar expectativas que talvez não vai condizer com a realidade. Então, vender acabado diminui o pós-obra, diminui a frustração de expectativa, porque você vende o projeto renderizado é uma coisa. Quando executa, as coisas podem ser diferentes. E as pessoas conseguem ver a beleza, porque tem gente que não tem a capacidade de imaginar. Quando ele vê o conjunto todo, poxa, esse fireplace aqui combina com esse deck molhado aqui, mas se ele olhar só no projeto, ele não consegue imaginar. Então, por isso que suas casas, em média, têm valor agregado maior. Eu já, falando com o cliente, tá caro. O que é caro e barato? Você parou para ver? Você já viu quantidade de pós-obra que você vai ter menos numa casa como essa? Percolação, que é a umidade vindo de baixo, para problema de infiltração de laje. Eu já vendi imóveis assim na Vicente Pires. É uma região alagadiça, tem bastante água. Sim. Se você não tratar bem essa fase, a sua vida vai ser pintar e repintar imóvel. Diego, eu falo uma coisa assim para todo cliente. Eu falo assim, o cliente ele sai de casa para olhar o primeiro imóvel, ele não sabe nada. Ele não sabe nem onde que ele está indo. Às vezes aquele endereço ali, graças a Deus tem o Waze. Hoje tem os GPS que leva ele até lá. Porque muitas vezes a gente tinha que até buscar o cara em casa. Sim. Porque ele não sabia nem para onde que ele estava indo. Mas o cara começa a olhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele vai ficando entendido, né? Ele começa a pegar uma referência tão grande que ele chega num ponto que ele vai olhar, vamos botar aí, a 10ª casa com um corretor, ele sabe muito mais do que o profissional. Sem sombra de dúvida. Ele vai olhar aquela casa que ali com outros olhos, se nesse caminho que ele foi apresentado, algum corretor ele fez uma apresentação ali que chamou a atenção dele, de algum produto ele chamou a atenção dele, aquilo ali vai ficar marcado na cabeça dele o resto da vida. Apresentação de material, apresentação de layout, apresentação de localização. E aí aquilo ali ele vai tornar aquilo como uma referência para o resto da vida. E ele vai, com certeza, vai voltar naquelas ali que ele descartou, que ele não prestou atenção, e ele vai voltar naquelas lá para rever, porque ele falou assim, tudo que ele me falou lá eu estava achando que era caro, porque eu assustei com o valor. E aquilo ali é barato. Uma coisa que você me falou, que eu trouxe para essa casa agora, é assim, toda casa e todo projeto, tá aí você que é consultor, corretor, tem que ter um elemento de unicidade, que diferencie ela da outra. Por exemplo, nenhuma casa sua é igual a outra. Tem elementos que falam assim, essa é a casa. Por exemplo, eu olho para essa casa aqui e falo, é a casa do fireplace conjugado com a piscina. Sim. A outra não era assim. Sim. Porque você tem que se distinguir. Tudo é muito igual na cabeça dos outros. Mas quando você cria um elemento diferenciado, por que as pessoas têm mais grana, usam essas Louis Vuitton, tal, não sei o quê? Ele quer, no meio da multidão, ele fala, esse cara é diferente. Aí você olha aquela roupa da Gucci, você fala um negócio esquisito, né? Mas o cara fala assim, não quero ser igual, eu quero ser o elemento de destaque. E vender alto padrão é ter exclusividade. Fala, minha casa é única. Sim. William, e para olhar essa casa aí, como é que faz? Entra em contato com quem? Com o Éder, comigo. com o Cleito ou com o Comigo. Diego? É nada, a gente vai montar um grupo de investimento aqui. Óbvio que é comigo. Vou mandar um oi lá no Empirecast. Fala lá no Empirecast, eu quero comprar essa casa. E a gente dá um jeito de fazer você ser dono dessa casa. Vamos comprar a próxima. Essa casa já tem dono já. Mas ó, é o seguinte, se comprar aqui vai ganhar um prêmio. Hoje vai já dar tem um prêmio dono. aí, entendeu? Comprar outra casa. Você consegue aqui. botar a foto da outra aí? Você mandou pra ele? Mandei, tá com ele aí. Essa daqui já tá vendida? Essa já tá vendida? Tá encaminhada, graças agora, olha a Deus. só. Tem uma foto que eu vou mostrar a fachada da outra aí que a gente vai... Enquanto o Gabi mostra a foto aí, eu já vou pedindo aí que o Diego comece com as suas considerações finais, porque passa muito rápido, né? Nossa, poxa vida, eu queria ficar aqui. Passa muito rápido. Chegou ao Gabi? Não chegou ao Gabi? Então passa pra ele lá, Cleito, rapidinho. Diego, o que você achou desse programa? Nossa. Você disse que estava emocionado, você não chorou ainda, então ainda não. Segura a onda aí e faz as suas considerações finais, amigo. Bom, eu sou duas coisas assim que me movem, é a gratidão. Uma das coisas é a gratidão e a bondade. Essas coisas me marcam muito forte. São ímpares, né? E eu sou muito, muito grato mesmo. Eu já falei isso outras vezes para o William, mas ele me mostrou um norte de onde que eu queria seguir. É o tipo de profissional que eu quero ser.
entendeu? Ele é um cara até desafiador para ele estar aqui, porque ele é de poucas palavras. Mas eu falei para mim, significa muito para mim você estar aqui, porque essa é uma missão dessa profissão. Quantos corretores você formou, William? Isso é espetacular. Quantas pessoas que vieram de outros ramos, e eu cito aqui vários nomes que tiveram suas vidas impactadas pelo seu exemplo, pela sua prática. E não é porque você é o cara, é porque você faz a partir do básico bem feito, com constância e consistência. E sempre tendo essa empatia. Eu conheci o William... Olha essa foto, gente. Olha aí. É aí, ó. Tá vendo? Ó, número 12. Sensacional. Eu chego lá. Essa daí tá no forno. Aí, pronto. Tá vendo? Nossa Aí você vai falar assim... Alguém que pense apenas no lucro vai pensar nessa riqueza de detalhes e não sei o quê? Pelo Não. amor de Deus, cara. Entendeu? William, posso apressar mais ou menos o quê? 3.300, 3.500? Sem preço. Quando ela ficar pronta, a gente vai... Aí você precifica, né? A gente vai falar dela. Caraca. Esse é sábio. Não, Vem com essa Ferrari, vem com essa Ferrari aí na Pode, porta. vamos. Não, isso aí tá O negócio é fácil. fácil. Olha isso aí. É maravilha, Totalmente coisa diferente da outra área maravilhosa. de lazer. A casa da Você consegue mostrar cascata. essa câmera? Mas se você for olhar, Diego, Caraca. tem uma... Similitude, mas Olha só. O que eu gosto sempre de dizer, olha só. Gente, ó, a você Sandra, trazer o cotidiano As pra meninas dentro, estão ali né? olhando e estão encantadas, né, gente? Muito A gente tem bom. plateia aqui hoje, plateia especial em comemoração do Dia das Mulheres. Continua aí, William. Essa é a Olha, outra. 27, essa é daí maravilhosa. foi anterior, ela já foi vendida já. Tem uma linda família morando. Já, Nossa, graças maravilhosa, a Deus, cara. uma casa- Eu adorei essa casa. Show de bola. Aliás, foi a casa com maior repercussão orgânica que eu divulguei, assim. Bacana. Assim, muita gente procurando. Quantos mil views? Você encerrou suas Não, considerações Terminando finais? aqui, eu te digo que, William, eu sou seu fã mesmo. Eu gosto. Você significa muito como ser humano e como pessoa. Uma das dores é que no dia do seu casamento eu não pude ir. A gente foi convidado, não fui. Infelizmente também no meu não foi, mas a gente tem muitas coisas em comuns, por exemplo. Eu fui nos dois. As nossas- Então eu representei. representou. As nossas filhas nasceram no mesmo dia. É uma isso é coisa verdade. fantástica, né? E assim, para mim é emocionante. Realmente, você sabe que eu sempre falo isso para todo mundo. O William é uma grande referência do mercado. A gente acha que gente boa está fazendo coisa agora porque está aparecendo no Instagram. Ele é muito discreto, mas eu falei, as pessoas precisam saber que existe um profissional da sua envergadura e por isso você terá as portas abertas aqui sempre. Não, eu agradeço demais vocês três aí, que para mim também foi uma honra trabalhar com vocês. Eu tenho contato com vocês sempre aí e a gente sempre tá trocando essa figurinha aí. Foi uma coisa que ficou para a vida naquele período lá depois, né, de 2010, 2011 para cá, né? Já foi uns anos aí. E acaba que virou uma amizade, cara, e virou uma referência também para mim também. Cada um com as suas características. O Diego, quando você chegou lá, você chegou muito novo. Então assim, nada, Diego. Eu me via você. Eu já estava ali uns passos ali na sua frente ali, mas eu me via você ali começando. Eu sou novo. você amanhã, né? Eu sou, cara. E isso aí me motivava. Teve corretor lá nosso lá, que era garçom do restaurante do lado da gente. Pois E o é. cara, Verdade, e o cara deslanchou. E, então assim, você começa a ver isso aí, cara, você vê na televisão a pessoa falando, vou mudar sua vida, porque você não pode mudar a pessoa que está do seu lado ali. Verdade. fantástico. E por um lado bom. Então, assim, essa profissão, ela muda mesmo. Se a pessoa tiver força de vontade, se ela tiver vontade de aprender, se ela tiver garra, vai mudar. Por isso que eu falo, virar corretor é fácil. Agora, você se manter e tiver boas referências, tiver bons professores, tiver ali vamos dizer assim, um pé no chão para você continuar naquele mercado, ser honesto, ser sério. Porque vender um imóvel não é vender uma camiseta. Quem sempre falava isso, seu Carlos, pai do Guto. Falou assim, não é vender uma camisa. Que você vai ali no shopping, compra uma camisa. Hoje você comprou, não gostei, largou ela ali do lado. O imóvel é um sonho, a Projeto de realização vida, de uma família, cara. Ali foi todo ali um suor ali da vida inteira. Você tem que ter responsabilidade. Então, qualquer que seja, eu até falo, tem muito imóvel às vezes que eu não pego para vender. Tem gente que me oferece e eu não compro e eu não vendo, porque eu não acredito. Certinho. Cleiton Magalhães, suas considerações finais. Hoje é um dia muito
muito bacana. Ontem nós comemoramos o Dia Internacional das Mulheres, né? O fato que gerou essa comemoração é um fato triste, né? Muito tempo atrás gerou essa data. Mas é um dia legal que a gente tem uma plateia super legal, que a gente gostaria que vocês viessem aqui na mesa, um pouquinho, aqui pro nosso brother. Aí, ó. Hoje as esposas estão representando aqui. Poxa, eu tinha que chamar a Marcela. A Isis está viajando a curso para Curitiba, não pôde estar aqui. Mas aí, ali do lado do papai, ela aqui do lado do seu esposo. Tá aparecendo? Aí. E a gente quer dar um alô aí para as nossas queridíssimas que estão em casa, nossas filhas. Aí. E tem um detalhe, tá, Cleiton? Já que a gente está numa, assim, de homenagear as mulheres, né? E temos duas aqui fantásticas e uma mocinha também linda conosco. Posso terminar aqui primeiro? Não, calma aí, você vai me esperar. Você é meu balizador. A esposa do William, ela tem uma loja incrível em Águas Claras. Isso. Excelência em moda. Teve um dia... Foi por isso que eu vim aqui. Só pra fazer a propaganda. Teve um dia que por isso que eu vim. Ele é rápido demais. Pensei que vocês iam falar isso aí, ó. Teve um dia que eu precisei... Aí, Marcela, tá vendo aí? Teve um dia que a minha esposa precisava de um vestido, precisava de uma roupa bacana, e eu liguei pro William, a Marcela me socorreu e foi muito bom. Então fala um pouquinho disso aí pra gente, aí, William, também, porque é importante. É uma família de empreendedores, né? Minha esposa tem uma loja Marcela Lima, moda feminina, fica lá em Águas Claras. Ela é um showroom, então assim, ela é especializada nesse ramo feminino, tem bastante opções, ela mesmo que atende, ela atende o público ali feminino ali dos 25 aos 70 anos, são roupas ali mais do estilo ali mais mulher mesmo, assim. E eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada lá no Instagram dela lá. Marcela com 2 L's, Lima, moda feminina. E eu vou falar. Ó o jabá. Eu vou falar. É totalmente independente. Cresceu profissionalmente. E eu vou te dizer que eu fui um dos primeiros clientes quando ela vendia relógio na época do aluguel. E eu comprei para minha esposa. Marcela é sensacional, uma grande empreendedora. Então, só para finalizar... E finaliza suas considerações finais. Finalizando, então, aproveitando esse pós-dia 8, eu também tenho muitas mulheres na minha vida, minhas 2 filhas, a Júlia e a Ana Clara, a minha neta, a Aurora, a minha mãe, Dona Eutime, a minha madrinha Mundinha e minha outra madrinha Lia. São mulheres importantíssimas na minha vida. E a Isis, linda, que está em Curitiba, em curso, não pôde estar aqui, mas é isso. Quero aproveitar esse encerramento para dar parabéns para todas elas. Golaço, hein, Cleiton? Golaço. Olha só, eu tenho acordado bem cedo. 4h30, 5 da manhã eu tô acordado todo dia. Tá ficando velho. Aí eu pego, dou uma olhada no Instagram e fico vendo alguma coisa. Eu achei uma coisa bacana daquele Cláudio Duarte. Ele falou um negócio que mexeu comigo semana passada. Ele falou assim, que ele escreveu na Bíblia dele, quem não é visto não é lembrado. Aí diz ele que escreveu lá. Pá. Aí diz que Deus foi e corrigiu. Ele falou que ele arrepiou. Ele pegou fez ele escrever do lado assim. Quem anda comigo é lembrado na hora certa. Quem anda comigo é lembrado na hora certa. Então, eu sou muito grato porque um dia Deus nos aproximou e nos colocou na hora certa, num lugar certo. Aquele momento era o momento da gente estar junto. Espetacular. Eu vejo isso como algo... E vejo hoje a mesma coisa. Encorajando você de sair da via, né? Você estava feliz lá. Pois é. Tinha ganhado um carro, Cleiton, você vê? Tinha ganhado um carro. Aí eu falei, cola comigo que você vai ganhar. Cola em mim. Então, assim, a vida é feita de momentos e de pessoas especiais e de reencontros e encontros, né? E sempre é tempo de recomeços. Então, se você, de repente, é um profissional do ramo imobiliário que você não teve ainda o sucesso, ou já teve e perdeu, sempre o mercado ele é tão fantástico que ele te possibilita também novos começos e novas alavancagens. Então, amigo, se inspire nisso. O objetivo do nosso programa, e a gente já vira lá para nossa câmera principal, o objetivo desse nosso programa é falar de mercado imobiliário, é falar de cases de sucesso, mas, sobretudo, é estimular você de que este mercado ele precisa do seu investimento. Não para que o mercado fique próximo, mas para que a prosperidade chegue até você. Amém. Tá bom?
E aí eu vou fazer um desafio. Se comprar essa casa com a gente aqui vindo do programa, vai ganhar a viagem pra Paris. Aí, Pronto, casal. fechou. Aí. É isso aí. Viagem pra Paris. Fechou. Pronto. Aí, Se ó. comprar comigo, garanta a viagem pra Paris. Tá Entendeu? fechado aí, ó. Deus abençoe a todos vocês, um forte abraço e até o próximo programa. Abração, tchau, tchau. Tchau.